Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia. Não sei, acho que eu liberei todo mundo. Vamos lá. Qualquer coisa, aquele esquema, me dei um grito aí, porque pode ser que eu não veja. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no WhatsApp. Se entrar. Acho que sim. Bom, gente, achei que fosse ter problema aí, né, para hoje, porque é final de semana, né? Mas vamos lá, firme e forte. Por que que eu não parei no final de semana? Porque, gente, para a gente criar um hábito, a gente tem que fazer a mesma coisa aí durante 21 dias seguidos, né? Então, para a gente querer criar o hábito de acordar cedo, né, de começar a nossa rotina mais cedo, então tem que ser ininterrupto. Se a gente faz 5 dias para 2, aí já não vai conseguir criar esse hábito. Então, por isso que vai ser seguido. Tem mais gente aqui entrando. Bom dia a todos, então. E hoje a gente vai falar, né, de um assunto aí, a história da vitivinicultura brasileira. Então, hoje, gente, é só história, tá? Como eu já tinha falado aí na live, né, na outra aula, eu não sou tão boa de história, então, por isso, o que eu resolvi fazer? Resolvi criar uma linha do tempo, né? Porque eu acho que fica mais fácil aí da gente conseguir visualizar, né, isso, entender mais ou menos a ordem, né, que as coisas foram acontecendo. Espero que vocês gostem aí. Eu sempre sou muito do visual, né? Então vocês vão ver as apresentações são sempre nesse estilo, porque é o jeito também que eu guardo melhor. Vamos lá, gente. Bom, como que começou, né, a vitivinicultura no Brasil, né? Quando que surgiu? Foi ainda lá em 1532, né, quando Martim Afonso de Souza, né, traz né, as mudas europeias para o Brasil, e elas são cultivadas lá no litoral de São Paulo, né, por Brás Cubas, tá? É a região aí que seria equivalente hoje a Santos, tá? E assim, né, gente, não foi uma coisa assim, não, as mudas não se adaptaram tão bem, né, aquelas condições, não foi uma coisa que perdurou, né, mas começou ali. E em paralelo, né, no século XVI ainda, a gente já tem registros, né, de videiras na Bahia e no Pernambuco, tá? Mais precisamente nas ilhas de Itaparica e Itamaracá. 1626, então a gente vai andando aqui, tá, pela linha do tempo. 1626 a gente tem o cultivo, né, a vitivinífera, né, que são as uvas europeias, elas chegam no Rio Grande do Sul. Né? E aí não foi, né, pelos portugueses, né, ali na verdade foi pelo jesuíta Roque Gonzalez, né, que provavelmente levou mudas aí, né, dos hermanos, né, provavelmente, né, os argentinos, né, e ele, chilenos e tal, e ele consegue, né, ele começa a plantar ali na região das Missões, tá, gente, que é a região lá mais da fronteira. 1636, então, no Nordeste, né, tem invasão holandesa. E aí, com isso, então, o cultivo ele foi interrompido, né? Então, né, a vitivinicultura sai do litoral, que até então ela era,
sim, ela era estabelecida, né, como eu tinha falado, nas ilhas ali, e ela vai em direção ao interior, tá? Fronteiras ali do Agreste, né, do sertão, e vai se estabelecer até a região que ela é cultivada hoje, tá, gente? Tá, tô meio engasgada ainda, porque, assim, meu Deus, né? Ficar falando história no sábado de manhã, mas vamos firme. Ai, vamos lá, vamos tomar gosto pela história. 1640, gente, olha só que bacana, né? Tem vários acontecimentos aqui que eu não tinha ideia, né? Que tinham acontecido e que eu fiquei realmente surpresa e feliz, né? E você vê, 1640 a gente já tem a primeira degustação orientada a nível Brasil. E qual que foi o intuito disso, né? Foi padronizar, né, a qualidade dos vinhos. Por quê? Porque no Sudeste ainda tinham técnicas de elaboração, assim, não só as técnicas, mas o pessoal ainda estava cultivando em áreas inapropriadas. Deixa eu só admitir aqui o Wagner. O pessoal estava cultivando em áreas inapropriadas, né? E, consequentemente, a gente tinha um resultado ali, né? Uma qualidade do vinho que não se equiparava, né, gente? Se você pegasse os vinhos aí, né, de outras regiões, tinham uma distinção muito grande na qualidade. Então, foi feita essa degustação, né, para avaliarem e aí colocarem, né, o pessoal sair da zona de conforto, começar a se mexer aí, né, e produzir vinhos de qualidade equivalente. Então, para vocês verem, 1640, hein, gente? Já estava tendo degustação, hein? 1742, então tem o renascimento da vitivinicultura no Rio Grande do Sul, né? Porque também não foi algo que perdurou, né? Realmente ali começa a se reestruturar, né? Por quê? Porque vem 60 casais ali das ilhas, né, dos Açores e da Ilha da Madeira, né, para o Rio Grande do Sul, né, eles ficam mais precisamente ali na região do Rio Grande, né, e de Porto Alegre, e eles trazem, né, a gente sabe que nos Açores e na Madeira eles têm a tradição, né, do cultivo da uva, então eles trazem esse know-how e começam a retomar ali o cultivo. 1789, a gente tem a proibição da elaboração de vinhos no Brasil. Bom, gente, isso também é outro fato que eu nem sabia que tinha acontecido, né? O que acontece? A corte portuguesa, né, ela começa a ver, né, que estão tendo muitas iniciativas, né, iniciativas aí múltiplas iniciativas aí no cultivo, né, inovação na vitivinicultura brasileira, e começa, né, peraí, né, estão ganhando importância demais, né, e aí então, por protecionismo mesmo, né, do próprio vinho português, eles proíbem a produção, né, do vinho nacional, que se resume aí, então, somente ao consumo doméstico, tá? Então, a gente para de poder comercializar o vinho, né, na colônia. E então só pode elaborar para consumo próprio. Mas isso aí não durou muito, né, gente? Porque em 1808 vem a família real para o Brasil, né? E eles não querem parar de ter o seu hábito aí de consumir o vinho, né? E aí eles botam essa proibição abaixo e retomam, né? Até aumenta, né, na verdade, aí porque difunde, né, o consumo do vinho, que é feito não só nas refeições, né? Que é o hábito aí que a gente até trouxe ontem o assunto do vinho como alimento, né? A gente sabe que na Europa é assim, né? Não se tem esse problema de tomar vinho no almoço, no trabalho, né? Por quê? Porque o vinho é visto como um alimento realmente. E eles trazem esse hábito, né? Então começam, né? Retomam aí, retomam não, né? Colocam a inclusão do vinho nas refeições, né? Nas reuniões sociais que eles tinham, né? E também, né, nas festividades religiosas, que a gente sabe, né, a gente viu que, sim, foi a maior influência, né, europeia foi a portuguesa, e com isso também, né, a religião, né, o cristianismo aí, o catolicismo, a gente sabe que tem muito presente o vinho, né, nas celebrações religiosas.
Em 1824, então, a gente tem o início da colonização alemã, e aí, com isso, aumenta o interesse, né, pelo vinho. Aumenta o número de interessados, né? O pessoal começa a dar mais, né, a querer, né, tomar o vinho, o pessoal já traz a tradição. Em paralelo, né, tem o primeiro, o pioneiro aí, né, na região gaúcha, na região da Serra Gaúcha, que foi João Batista Orsi, né, que era um italiano. Ele, com a concessão de Dom Pedro I, ele recebe aí a autorização, né, para cultivar as variedades europeias aqui na Serra. Então, ele se torna um dos precursores aí do ramo na região, tá? Daí começa realmente com mais intensidade, né, uma viticultura aí de variedades finas, né, porque até então, né, não era algo tão, né, sim, não se tinha esse aval, né, da corte e tal, era algo ainda meio que, né, não era estabelecido. 1840, então, quem chega ao Brasil, né? Chegam as uvas americanas, né? As uvas aí que a gente conhece, né? Que são usadas para elaboração do suco de uva, para elaboração do vinho de mesa, né? Elas chegam no Brasil. E como que elas chegam? Elas chegam através do inglês, né? Thomas Messeter, deve ser, não sei a pronúncia correta. E ele traz, então, variedades Labrusca, né? Vitis Labrusca e Vitis Burkina também, no Rio Grande do Sul. E aí elas foram plantadas ali na Ilha dos Marinheiros, né? Na região do Rio Grande, né? Na Lagoa dos Patos. E logo elas se espalharam aí pelo estado, tá, gente? Por quê? Porque essas variedades, né? Como a gente sabe, aí são variedades resistentes, né? São variedades de mais fácil manejo, né? São variedades americanas, né? Que já estão condicionadas às condições aí, né? Mais tropicais, né? E tudo, né? Elas são, sim, foram melhores adaptadas aqui nas nossas condições do Brasil. Tanto que em 1860, então, né, a Isabel ela já era queridinha aí entre os produtores. Né? A Isabel, a gente, né, para o pessoal que trabalha na área, sabe, até hoje, né, ela realmente foi muito difundida, né, e realmente agradou muito, né, em termos de facilidade mesmo de cultivo, né, e de resultado aí entre as vites americanas, né, as labruscas, foi a que teve maior destaque aí, né, dessas variedades que foram trazidas. E aí, em 60, já tinham, então, vinhedos de Isabel em Pelotas, em Viamão, em Gravataí, em Montenegro e no Vale dos Sinos também. E nessa mesma época, né, a gente tem o nascimento da viticultura na região de Caldas, em Minas. Também com a Isabel, tá? Na verdade, assim, eles já tinham produção, né, cultivo de variedades europeias, lá na região de Caldas, né, que foi introduzida aí pelos portugueses, mas era algo bem, assim, aquele padrão de vitivinicultura de quintal. Vou só tomar uma água, porque... Vitivinicultura de quintal, né, não era algo realmente aí para comercialização, né, algo maior. E aí sim era feita com castas europeias, né, que os portugueses trouxeram. Mas em 1860, então, né, Isabel chega com tudo lá e aí que realmente começa a movimentar o setor. Só que ao mesmo tempo, né, gente, a gente sabe, infelizmente, né, com a chegada das uvas americanas, que vem de um outro ambiente, né, elas trazem também as moléstias, né, as doenças. E aí, né, quem chega também é a filoxera, né? O mesmo que aconteceu aí na Europa, né, aconteceu no Brasil e aconteceu praticamente no mundo inteiro, né? A filoxera dizimou então os vinhedos europeus, né? Por quê? Porque a gente sabe, né? Por isso, né, que tem questão de quarentena e coisas, a gente
fazendo levando, né, uma mudinha daqui para ali, né, a gente vai levando também junto as doenças, né, porque o que acontece? As vites americanas, as uvas americanas, elas estavam já habituadas a conviver, né, com essas doenças, né, já tinham resistência, né, já era do ambiente delas natural, né. Então, dizem que são as uvas ali, né, que naturais de Colorado, né, que foram as precursoras aí, né, da filoxera. Quando as uvas europeias são expostas, né, a essas doenças e elas nunca tinham visto, né, nunca tinham tido contato, então, né, elas morrem todas. E no Brasil não foi diferente. Então, depois disso, né, importaram aí diversas variedades, né, tanto de vites labruscas quanto vites estivales, na região dos Andradas. Também são outras variedades aí resistentes. E aí, seguindo, né, gente? A gente tem, né, um grande salto, que é o grande momento, né, que a gente, quando vem aqui para a região da Serra Gaúcha, é onde começa a história aí, né, das maiores vinícolas. 1875, né, vem, então, a imigração italiana, e aí a gente tem uma mudança muito grande, porque os italianos, eles trazem, né, o hábito do consumo e trazem também a expertise deles, né, então, na questão, né, da elaboração, na técnica mesmo, e aí a gente tem, então, uma maior qualidade, né, dos nossos vinhos, começam a ser elaborados, então, né, como falei, com mais expertise, né, e aumenta a qualidade e, ao mesmo tempo, o setor ele começa a ter uma importância econômica, né, a atividade ela tem uma importância econômica. E aí, tanto a gente visita as vinícolas, né, a gente vê que, né, vai de uma a outra, a história é a mesma, só vai mudando o sobrenome da família, né? Então, para vocês verem, né, sim, quantos imigrantes vieram, né, e que realmente foram atuando aí no setor. 1881, então a gente tem o mais antigo aí, o primeiro registro, né, da produção de vinho no Vale dos Vinhedos. Essa foto que tá aqui, tá, gente? Olha só, né? Que bonito, né? Dá para ver já que o negócio já era profissional, né? Então, foram produzidos 500 mil litros, né, em Garibaldi, e esse registro está aí no relatório, né, que foi feito, né, por um cônsul, né, italiano, depois que ele visitou a região. 1888, então, a gente tem, né, em Minas, está acontecendo lá, tem uma pessoa inconformada, né, que é o Zeca de Oliveira, ele está inconformado com a qualidade, né, dos vinhos aí elaborados de castas americanas, né, das variedades que até então, né, se estabeleceram lá, e também das castas portuguesas, né, que tinham na região. Então, ele não estava satisfeito, né? Ele começa a importar outras variedades. Tanto variedades americanas, né? Porque ele quer ver se tem outras possibilidades, né? Não é possível. E começa também a importar variedades francesas, tá? Como a Gamay, a Pinot, né? A Noir e a Pinot Branca, a Grenache, a Alicante, Cabernet Sauvignon. E ele também importa barbeira, ele importa também de outras nacionalidades, mas assim, maior ênfase aqui nas francesas, né? Então ele vai mudando ali a vinicultura, né, de Minas, porque até então só tinham essas castas portuguesas e as americanas. E aí, então, em 1893, a gente tem o primeiro concurso, né, vitivinícola em Minas. Tá? Então, já realmente foi se aprimorando também, né, nessa região, a produção. 1920, então, a gente tem uma revolução aí na qualidade, né, do vinho. Por quê? Porque a gente tem a introdução, né, da vitis vinífera, né, novamente, né, pós-doenças, tudo, né,
que havia sido dizimado, né? Tudo que era europeu, né? Os vinhedos europeus aqui. Então, a gente retoma, né? Aí, gente, a gente sabe, né, que para retomar pós-filoxera, a gente tem que ter a técnica, então, da enxertia, né? A gente usa tanto na uva quanto na maçã em diversas culturas, né? Que a gente usa uma base resistente, né? Uma planta resistente. Podem ser os porta-enxertos, que a gente chama, mas podem ser também próprias variedades aí americanas, né? E a gente usa como base, né? E em cima a gente planta, então, a variedade que a gente quer produzir, né? Só serve realmente como um suporte, né? A base, ela não vai interferir na qualidade da minha uva, né? Que eu estou produzindo em cima, vai interferir somente na produtividade, né? Por quê? Porque o porta-enxerto, né? A base, ela pode ter um vigor diferente, né? Então, vai ter essa diferença. Mas não em questão de que a uva, né, vai ter interferência do porta-enxerto. Só um adendo aqui, né, para o pessoal que é mais iniciante. Em 1927, então, a gente tem a criação do sindicato vinícola no Rio Grande do Sul. Então, a gente vê que realmente, né, o setor vai ganhando forma. Em 1929, então, a gente tem o início aí do associativismo, né? Também aqui na região, né? Os agricultores começam a se unir, né? Em questão de 10 anos, aí nascem 26 cooperativas. A gente vê que até hoje, né, gente, a gente tem aqui várias cooperativas. Eu defendo muito, né, essa forma de trabalho. Eu acho que realmente dá força, né, ao pequeno produtor. Ele consegue, é um jeito dele conseguir competir com os grandes, né? Então, a gente visita aí as cooperativas, a gente vê a quantidade, né, de famílias que, sim, né, que conta com esse sistema, que sobrevive, né, e que vive, né, dessa forma de trabalho. A gente tem aí a Aurora, a gente tem a São João, né, a Garibaldi também. Para quem não conhece os espumantes da Garibaldi, né, são muito bons. Eu acho que, assim, em termos custo-benefício, né, são ótimos. Então, acho que a gente também tem que valorizar, né, as cooperativas. 1948, então, a gente tem o Sindicato do Vinho, né, que foi, então, criado aí, né, por Oswaldo Aranha, né, que deu as iniciativas, que no momento ele era, então, secretário, né, estadual do governador, então, Getúlio Vargas. Ainda na década de 50, a gente tem aí no Nordeste, né, novas práticas, né, de cultivo, elas vão sendo introduzidas, né? Por quê? Porque a gente tem um técnico, né, português, que era super expert, né? Ele trouxe também muito conhecimento para a região, né? O nome dele era José Cabral de Noronha e Menezes. E aí, então, ele começa a mudar, né, as técnicas de cultivo, né, que a gente sabe que na região do Nordeste, né, do Vale do São Francisco, como é muito calor, né, e tudo, a gente tem técnicas de cultivo muito diferentes, né, do que daqui do Sul, por exemplo. Então, é nesse momento que realmente começa essa mudança, né? Que o pessoal se atenta e vê que tem que manejar de forma diferente para obter um resultado de qualidade. E aí, então, começam a nascer, né, os primeiros empreendimentos aí, públicos e privados, né? Que a gente sabe que foram os embriões aí da viticultura que é praticada hoje na região do Vale do São Francisco. Seguindo em 70, a gente tem aí, né, a entrada de vinícolas multinacionais, né, como a Moët Chandon, a Martini. Elas chegam na Serra Gaúcha e trazem também consigo aí equipamentos de alta tecnologia, né, e técnicas de viticultura modernas. Então, para vocês verem, né, que como realmente, né, já estava interessante, né, a nossa produção, né, aqui no Brasil, para ter interesse, né, de empresas multinacionais investirem, é porque, né, o negócio já estava bacana, já era promissor, né. Então, em 90, a gente tem a melhoria dos vinhos, né, dos vinhos nacionais,
Por quê, né? O que acontece? Nessa época, ainda na década de 80, foi mudado, né, o sistema de condução, né, dos vinhedos, né, a gente começa a mudar. Então, antigamente era tudo latada, né, tanto que a gente ainda vê esse sistema aqui, né, com as uvas americanas, aquele sistema de pérgola, né, a produção aqui é acima da nossa cabeça, né, que é um sistema que a gente tem maior produtividade, né? Mas ao mesmo tempo a gente sabe, né, no sistema de espaldeira a gente consegue ter uma maior qualidade, né? Dependendo, claro, né? Eu também defendo a prática da latada e eu acho que tendo o manejo correto a gente tem tanta qualidade aí quanto na espaldeira, né? Mas nas condições que eram feitas, né, mais rusticamente, né? Então essa conversão para espaldeira a gente aumenta a insolação, né, solar, a gente consegue realmente expor mais os cachos, né? E aí, então, a gente tem um ganho aí na nossa qualidade. Então, começa essa conversão, mas ao mesmo tempo, por que também aumenta a nossa qualidade do vinho? Porque tem entrada, então, né? Tem abertura de mercado. Então, começa a importação de vinhos, né? E aí que tinham diferentes estilos, né? A qualidade mais elevada, e aí, né, fez os produtores começarem a se mexer, né? Sair da zona de conforto, aquela concorrência sadia, né? Que tem que ser assim, né, gente? A gente tem que estar ali em constante concorrência, né, para estar em constante evolução também, né? Não ficar ali estagnado, né? Senão a gente sabe, né? Se a gente domina o mercado, a gente acaba aí, né, ficando na nossa zona de conforto e, né, a gente não tem nenhuma motivação a melhorar. 2002, então, a gente tem a consolidação, né, da vitivinicultura, então em regiões já de norte, de nordeste, né, ao sul, e aí então cada região ela começa a investir, né, no desenvolvimento da sua própria identidade. Então, né, com isso, a gente tem aí a pioneira, né, que foi o Vale dos Vinhedos, aqui em 2002, ela já ganhou aí a sua IP, né, a sua indicação de procedência. E hoje, então, né, gente, hoje a gente tem aí, né, uma realidade, né, que, né, por meio, né, desse momento que a gente está vivendo, né, em consequência disso, o pessoal ficando mais em casa, a gente está tendo, né, para o setor está sendo um cenário bom, né, assim, a gente está tendo um aumento do consumo do vinho nacional, né, durante a pandemia, especialmente aí dos vinhos mais usuais, né, os vinhos do dia a dia, né, de um preço médio, né, digamos. Então, até estava, né, na minha live com o Miguel, né? Ele falou, olha, a gente está tendo muita venda, especialmente da Almaden, por exemplo, né, que é assim, uma marca mais simples, né, da Miolo, e teve essa retomada, né, algo que já estava meio parado ali, eles realmente agora estão vendendo, está com força total, né, e os vinhos ali, né, de 30, 40 reais, então estão saindo muito bem, né, e é bacana porque a gente vê que está sendo criado um hábito, né, o hábito de se tomar vinho. Então, eu acredito, pós-pandemia, né, vai continuar, porque a pessoa ela já criou o hábito de tomar, ela já está aberta, e aí, então, agora, aí ela só vai querer conhecer, né, novos vinhos e tal, e quando, né, tiver uma condição mais favorável, né, poder tomar também outros vinhos. E aí a gente tem, né, a nossa missão, que é quebrar os preconceitos, né, gente, ainda existentes. Por quê? Porque muitas pessoas ainda têm a ideia, né, de que o vinho nacional é aquele vinho ainda antes, né, das tecnologias, né, aquela época ainda que não se tinha tanta técnica, tanto conhecimento, e que você ainda tinha, né, vinhos brasileiros com defeito, e até hoje as pessoas acham que o vinho brasileiro, muitas pessoas, né, acham que o vinho brasileiro não tem qualidade, que você vai comprar uma garrafa, vai estar com defeito. Isso a gente já sabe que não acontece mais, né, gente? A gente compra o vinho aí, é o que eu falo, né? O vinho nacional, ele já tem
qualidade garantida, e aí você só tem que encontrar o seu vinho, né? Tem o Wagner aí também, a frase dele, né? Para o canal também é isso, né? É o gosto, né, gente? A gente tem que encontrar o nosso vinho, né? O vinho que a gente gosta, claro, né? Não vai ser só um, né? Mas, assim, com certeza tem um para cada um. Então, é só encontrar o seu vinho. Quebrar o preconceito, né, gente? E a gente tem que chegar mais longe, né? Essa questão da logística, né? De difundir. Até por isso, né? Que eu acredito que a gente tem que criar embaixadores aí em diferentes regiões do Brasil, porque falta, né, essa moção aí, né, da gente realmente levar o vinho nacional a diferentes regiões, né, atingir onde a gente ainda não está, né, especialmente os pequenos produtores, né, gente? E aumentar o número de consumidores, né, gente? Porque às vezes a gente fica só preocupado em aumentar o consumo, mas a gente tem que aumentar, então, o número de adeptos, né? Então, essa é a nossa missão, né? Como embaixadores aí, a gente realmente tem que trazer mais pessoas aí pro mundo do vinho. Bom, gente, deixa eu retomar aqui no chatzinho, né? E foi assim, muito corrido, né, gente? Eu não sou boa em história, né, como eu tinha falado, mas foi um jeito que eu encontrei de mostrar para vocês aqui através da linha do tempo, né? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado aí da aula, que tenha valido o sábado, né? Que vocês estejam... Ai, que bom, gente. Que bom que vocês gostaram, É um pouco difícil da gente conseguir esses dados aí para compilar os dados, né, da história da vitivinicultura brasileira. Eu gostaria de ter mais dados, né, mas eu acho que realmente na internet é difícil. De repente a gente consegue aí, não sei, numa biblioteca, né? Eu peguei alguns artigos também, né, para trazer esses dados de Minas, mas não tem tanta coisa, né? Então a atividade de hoje, né, a gente vai tentar partilhar também o que a gente conhece, aí de repente, né, alguém tem uma outra informação a mais, né, quem sabe a gente vai enriquecendo assim a nossa história, né, e vai se orgulhando, né, a gente vê que realmente tem muita coisa, né, gente, vem sendo um trabalho aí que vem sendo desenvolvido com muita força, né, com muito comprometimento. A Adila já ficou com vontade de aprofundar. Matheus gostou, que bom, gente. Será que o hábito criado agora de consumo do vinho irá se manter? Wagner sempre traz questões aí bem pertinentes, né? Ou se as pessoas irão querer vão sair muito e com isso talvez comprometer. Eu acho que não, Wagner. Eu acho que o consumo vai se manter, sim, né? Porque se cria um hábito, né? Por isso que a gente está acordando esse horário aí todos os dias. Depois que a gente cria um hábito, por mais que a gente saia, né? Você vai, tá bom, depois de um tempo, deu, né? Vou mudar o meu hábito. Você vai sentir falta, né, daquilo, né? Você vai, já mexeu contigo. Então, eu acredito que por mais que saia ali, né, do contexto, vai se manter sim. É isso aí, a cultura se expandindo. Uma mente, né, depois que ela se abre, né, ela nunca volta ao tamanho que era antes, né? Então, eu acho que é nesse sentido. Depois, ainda mais o vinho, né, gente? A gente sabe que a gente viaja aí através da garrafa. Não é só a questão, né? Não é uma bebida, né? A gente toma muito mais além do físico-químico, né, gente? A gente toma história, a gente toma... Bom, é muita coisa, né? Cultura, então é inigualável, né? Então acredito também por isso, né? As pessoas, depois que começam a viajar, que entram no ramo do vinho, pô, nós somos prova disso, né? Aqui tem algumas pessoas, né? Que entraram e já sabe, não tem mais volta, né, gente? É um caminho que não tem mais volta. Se vocês ainda estavam pensando em desistir, não sinto dizer que isso não vai acontecer, tá? Provavelmente aí, se ainda não foi construída essa paixão, ela será.
né? Com certeza. Tá bom, gente? Um ótimo sábado aí para vocês, né? Um final de semana aí rico e que aí a gente vai ver que já ó, começamos o dia muito bem, né? E vai ser muito mais produtivo até o nosso final de semana. Isso aí, Wagner. Tem muita pessoa chegando no mundo do vinho realmente se interessando. Eu também acredito que exatamente, gente. Muito obrigada, tá? Obrigada aí pela participação de vocês. Vamos partilhar aí nossa aula para trazer mais adeptos, né? Aumentar aí o número de consumidores também, tá bom, gente? Um beijão, bom sábado aí. Um beijo, gente. Beijão, um abraço.